Há 153 anos foi inaugurada a Praça 5 de Setembro, mais conhecida como Praça da Saudade. O nome oficial do local se deu em homenagem à data de elevação do Amazonas à categoria de província. Hoje, o Galeria é daqui. Vamos conferir o que tem no programa. Os bastidores de episódio 2. A exposição Poemal City, de Sérgio Cardoso. E também baú de histórias da usina Chaminé. Já estamos no ar. Uma performance contemporânea onde o foco é abordar a diferença entre o corpo material e o corpo virtual. Matheus Rodrigues invadiu os bastidores de episódio 2 e vai mostrar pra gente como aconteceu a preparação para o espetáculo. Minutos antes do grande espetáculo, a gente conseguiu invadir os bastidores, o camarim, digamos assim, da grande protagonista da noite, que é a Francis, que está vai apresentar o seu espetáculo de hoje. Francis, eu queria que você começasse a explicar para a gente como é que é a preparação antes de tudo isso. Você estava alongando aqui agora há pouco. Como é que é? É todo um trabalho de pesquisa também antes de apresentar um espetáculo desse. Sim. Surge uma inquietação, né? Eu penso, a inquietação são as questões, né, que eu carrego, né, que me fazem pensar, que me levam a refletir. E nesse espetáculo, episódio 2, é o corpo, a tecnologia e as artes visuais. Foi criado o episódio 1 em 2007, estreado em 2008. E depois de 10 anos, as questões continuam aqui reverberando nesse corpo já com mais de 40 anos. Quando ele foi dançado, foi com 30. Então, são novas provocações, é um corpo que tem novos registros, né? A tecnologia está aí tomando conta de tudo, ela já faz parte, você não pode mais negar isso, ela já faz parte do nosso corpo, né? E a ciência já fala em algo mais, né? Que ela vai tomar conta, né? Vai ter esse lugar. Então, eu trago questões humanas e questões, né, que a tecnologia propõe para esses corpos na atualidade, né? E como isso reverbera em mim, e é isso que eu levo para a cena. Francis, queria saber um pouquinho como é a tua preparação. A gente sabe que é um trabalho que começa na mente, né? Você já explicou que é um trabalho que começa na mente. E como é que é esse processo para fazer com que ele comece a ser mostrado através do corpo, dos próprios membros em si? Eu sou uma artista que trabalha com uma companhia de dança, é uma companhia com 4 mulheres, mas com as minhas pesquisas individuais, né, eu vou para uma sala, a gente tem um espaço chamado Container das Artes, é uma companhia que tem um espaço de trabalho. E nesse lugar eu experimento muito, eu crio, eu anoto as minhas questões, né? Eu chamo colaboradores para a gente dialogar sobre o assunto e a partir também desse olhar, né, observador deles, o que eles trazem, né, o que eles provocam a partir das minhas provocações também. Eu tenho uma preparação física, né, e também de pesquisa mesmo, porque para eu trabalhar com tecnologia eu preciso trazer uma pessoa deste universo, né, para eu trabalhar com as artes visuais, que também esse figurino tudo tem a ver com essa paisagem visual, eu convido um outro artista, no caso o colaborador foi Liberto Barroncas, né, para a produção do episódio 1 e para o episódio 2 foi a Ana Carolina Souza, que é minha produtora. O diálogo aconteceu bastante com ela, porque ela está nessa vivência comigo há mais de 5 anos. Então uma vertente está ligada à outra, né? A pesquisa, essa questão da tecnologia, a paisagem visual, né? Sim. E também a música eletrônica, porque eu acho que a tecnologia também dialoga, né, com a música eletrônica. Mas aí eu na minha pesquisa musical eu trouxe um berimbau, né? Berimbau é tão orgânico, né? Acabar essas sonoridades, né? sai da nossa cultura, né? Então ele é orgânico, acabar sai daqui o som do nosso centro, né? Então até para essa investigação você pensa. E aí a questão é o que é real, o que é virtual hoje? Ou está tudo conectado ou não está? Então é essa questão mesmo de questionar, né? Deixar um questionamento para as pessoas. Manaus, a gente ainda trabalha com formação de plateia, né? A segunda apresentação foi apresentada na Ateliê 23, no dia 28 de abril. É na segunda apresentação, fazendo parte do intercâmbio Sesc
Amazonas, né? Isso é maravilhoso, você ser convidado enquanto artista local para fazer intercâmbio com uma artista de um outro lugar que faz parte do palco giratório, que é o intercâmbio, acho que é o intercâmbio giratório do Sesc Amazonas. É sempre, né, para mim é sempre novo, o coração acelera, faz parte da minha vida, a dança é o ar que eu respiro, né? Então existe essa inquietação e também essa concentração que é necessária para você realizar seu trabalho. Depois de conhecer todo o preparo físico, mental e artístico da grande protagonista do espetáculo Por Trás das Cortinas, fomos conferir a apresentação no palco. Episódio 2 propõe, através da dança contemporânea e das artes visuais, criar um diálogo de ação, um movimento de um corpo orgânico real e imagens de vídeo de um corpo virtual, em projeção digital. É um espetáculo que fala de dois universos, o real e o virtual. Quem esteve na plateia ficou encantado com a apresentação. A gente acredita que esse espetáculo, que é o episódio 2, possa ser um grande trabalho que vá vincular as coisas que a Contém já vem trabalhando, que é o cotidiano, o dia a dia da cidade, o corpo em movimento, essas questões que estão muito na mídia hoje, da questão do nu, essa questão que está na sociedade, essa discussão sobre as políticas públicas para a cultura, né? E é muito importante, visto que essa semana um dos nossos vereadores de Manaus está querendo fazer uma lei, né, que barra as questões do nu artístico e as questões religiosas, barrar nas questões artísticas. Então, esse trabalho faz mais importante nesse momento. Obrigada por mais essa participação, Matheus. Agora o Galeria vai para o intervalo e no próximo bloco tem a exposição Poemal City. A gente volta já. Uma exposição individual que traz detalhes de Manaus através de pessoas, cotidiano e muito mais. Vamos conferir Poemal City, do grande artista amazonense Sérgio Cardoso. Bem-vindo mais uma vez ao Galeria, Sérgio. É sempre um prazer vir acompanhar o seu trabalho, mas agora é uma coisa mais pessoal, certo? Completamente. Eu estou no Museu Amazônico com a exposição Poemal City, que é uma individual de fotografia, pintura e instalações. É uma honra muito grande estar expondo nesse lugar. E eles me receberam nos salões do antigo palacete da família Coelho, que fica na Ramos Ferreira. Mas o tema da exposição, Raíssa, é, mais uma vez, a nossa querida cidade de Manaus. Manaus, que é uma cenografia, Manaus, que é uma dramaturgia única no mundo. Nós somos uma cidade de frente para o rio, de costas para a floresta, e a gente tem que prestar atenção nesses presentes que Deus nos deu. Esse rio maravilhoso à nossa frente, esse ente que é o Rio Negro. Sérgio, eu tenho até uma grande dúvida. Quando eu li o nome da exposição, eu entendi que era uma referência ao nome da cidade. Está correto? Correto. A cidade de Manaus é um poema inesgotável, né? E ela é a fonte maior de inspiração da minha vida. E eu apresento nessa exposição uma série de fotografias com registros especiais da cidade. Uma cidade que ela tem, ao curso dos anos, se reconstruído, se reelaborado, e essas arquiteturas elas vão sendo superpostas umas às outras. E eu ando pela rua olhando para o chão, porque o que resta, os postes, as calçadas, elas escondem outras calçadas. Toda a exposição, Raíssa, ela objetiva o registro da memória
daquele tempo, daquele momento. Manaus é toda, para mim, uma memória que a gente tem que registrar correndo, porque imediatamente se destrói uma coisa. Manaus é uma cidade onde os prédios históricos estão sempre em situação de alto risco. Ruas inteiras de memória foram destruídas, né? E falando em cenário, agora que você falou há pouco sobre os prédios, as ruas, você buscou registrar lugares mais históricos ou foi mais abrangente? Eu peguei os lugares mais sociais da contemporaneidade, né? Eu registrei a produção visual da cidade, entendeu? E construí aquilo que eu chamo de pequenos filmes, os restos de outros momentos da cidade que estão que aparecem. As calçadas, né, sobre os cantos de rua, tudo isso aparece. Isso da fotografia. Nós somos o único povo no Brasil, não sei, espero, que nós tomamos banho na rua. Então, no subúrbio, essas coisas todas. Nós temos a maior liberdade no cotidiano. O cotidiano de Manaus é o enfoque principal do setor fotográfico. Claro que o pessoal de casa quer saber quantas obras a gente encontra aqui para apreciar nessa exposição. Sabe que eu não sei exatamente quantas obras. Tenho vários movimentos que constituem uma obra para criar essa coisa chamada em arte contemporânea de segmentação. Criar um segmento para o sujeito que chega para assistir a exposição. Eu tenho um movimento aqui, eu tenho um movimento ali, eu tenho um outro movimento. Então, é construir essa coisa que o cinema faz. Cinema e televisão faz essa coisa do segmento, da continuidade. As cenas de rua, elas me propiciaram essa noção da segmentação, né? da continuidade. A imagem vai, começa, tá? E ela tem um final, tem uma narrativa toda que resulta numa obra só. Então são aproximadamente 100 obras que dentro de 15 instalações diferentes, né? Você falou há pouco sobre a questão da narrativa, sobre a questão da segmentação da exposição. E isso nos leva ao roteiro. Inclusive, o diretor artístico, a direção artística da exposição é feita pelo próprio Sérgio Cardoso. Exatamente. De que forma foi feito o roteiro da exposição? Pois é. Na verdade, quando o artista chega para fazer a exposição, se ele não tiver um diretor artístico, ele está frito. E quando eu venho fazer a minha exposição, eu já entro, porque eu não tenho, sou eu mesmo. Eu tenho que inventar uma narrativa para que o público possa entender. Nós temos aqui no primeiro bloco, como lhe falei, eu dividi, coloquei os quadros que se referem à natureza amazônica, amazonense, manauara, a natureza urbana, né? Estão aqui nessas pinturas, né? De mesmo modo, segue para outro bloco onde eu incrementei. Eu não tenho medo, por exemplo, Raíssa, de misturar fotografia com pintura. Não tenho esses preconceitos. Tem que ser misturado. Porque tudo hoje faz parte da arte. Tudo faz parte da arte. A gente procura construir a exposição de maneira que as pessoas possam entender, olhar, sentir toda a proposta de um trabalho que é justamente esse, de valorização da cidade. O Sérgio estava me contando aqui nos bastidores que já faz um tempo que ele deve essa exposição aqui para o Museu Amazônico. Essas obras foram feitas especialmente para essa exposição, são inéditas? Sim, olha só, observe. Eu trabalho as instalações, normalmente assim, com uma certa quantidade de obras previstas no projeto. 8 fotos, 8 pinturas e tudo mais. O museu já havia me convidado há algum tempo para fazer a exposição, há 2 anos. E eu buscava o tempo e a concentração para apresentá-la e finalmente nós conseguimos. E foi uma experiência que me deu muito prazer. Quero agradecer muitíssimo ao Dyson, ao Tiago, à Maiara, né, ao Saula, toda a equipe maravilhosa que nos permitiu, né, esse momento de expor. Você não sabe a grandeza para o artista ele ter o seu espaço, né? Essa exposição, que mensagem tu pensaste em passar para o público? A mensagem de que a cidade é muito bonita, de que a cidade expressa a humanidade, de que a cidade de Manaus, que a floresta que nos cerca e nos resta, e o rio valioso que corre à nossa frente, eles são essenciais para nossas vidas.
que são fundamentais para a humanidade do nosso povo e que nós devemos tratar isso com apreço. E quais são os dias e horários que a população pode vir apreciar a sua exposição? O Museu Amazônico ele está na Rua Ramos Ferreira e ele está aberto para visitação pública gratuita todos os dias da semana, de segunda a sexta, de 8h30 às 11h30, de 1h30 às 16h30. Venham ver a minha exposição, que venham sentir que tudo pode estimular a criatividade, novas leituras, né? Não perde tempo e corre lá no Museu Amazônico para conferir essa linda exposição. Nós vamos para o intervalo e na volta tem baú de histórias na Usina Chaminé. Não sai daí! Construído em 1910, o prédio é um monumento histórico aqui, de Manaus. Vamos abrir o baú de histórias do Centro Cultural Usina Chaminé. E a gente está aqui com a Alana, que é gerente do Centro Cultural Usina Chaminé. Bem-vinda ao Galeria, Alana. Muito obrigada. Ela vai contar mais detalhes sobre o local pra gente. Alana, o prédio foi construído em 1910, mas com outra finalidade, é isso? Exatamente. O prédio foi uma encomenda do governo do estado, né, pela concessionária Manaus Improvement Company, para ser um centro de tratamento de esgoto da cidade de Manaus. Porém, ele nunca funcionou. E assim, os registros dessa época eles são bem vagos, né? Entretanto, que até o prédio ele acabou sem nenhuma funcionalidade após o escritório da empresa ele ter sido destruído em 1913. Então, em que momento a Usina Chaminé passou a integrar o prédio, a ocupar o espaço? Em 88 ele foi tombado, né, como patrimônio histórico do Amazonas. E aí, em meados dos anos 90, já na administração do governador Gilberto Mestrinho, ele foi revitalizado, abrindo em 93 como Centro de Arte Chaminé. E aí ele acabou fechando em 97, né, por conta de alguns problemas na área. E ele reabriu novamente já em 2002 na administração do governador Mazarino Mendes como Usina Chaminé e Centro Cultural. Como é que foi esse processo de mudança? Como foi a aceitação do público na transformação de uma estação de tratamento de esgoto para um centro cultural? Então, para o público é sempre surpreendente conhecer esses lugares históricos, né? É mais uma opção de lazer. Exato, também, sempre né? há curiosidade, né? Como ele era, como ele ficou agora, o que ele vai passar a integrar. Então, para o público sempre é interessante essas mudanças. Quando ele abriu como Centro de Artes e depois, em 2002, como ele abriu como Usina Chaminé, já passando a ser um centro cultural da cidade de Manaus. A Pinacoteca do Estado do Amazonas funcionou aqui por um tempo? Exatamente. E aí, de 93 a 97, realmente funcionou a Pinacoteca do Estado e depois ela foi movida, né, como a gente conhece até hoje, ela que fica presente no Palacete Provincial. O prédio é centenário, é um monumento histórico aqui da cidade de Manaus, né? Com relação às características da arquitetura, você tem uma ideia quais são, como foi construído, baseado em quê? Então, assim, para o período, né, todas essas construções elas tinham a ideologia neoclássica. Então, esse padrão do frontal triangular, os óculos, que são essas janelas, né, que são as principais fachadas, da principal fachada, a chaminé, né, que ela é composta de tijolos refratários e um chapeló coroado de ferro. E a questão também das colunas, né, que vai misturar essa questão do neoclássico. E como ele era um prédio de uma companhia inglesa, então acabou que ele
tem toda essa característica inglesa. A usina Chaminé não tem um espaço tradicional dos outros centros culturais que a gente está acostumado a ver aqui em Manaus, né? Qual é a principal diferença desse espaço? Então, a usina Chaminé ela abriga todos os tipos de manifestações artísticas, do teatro, a dança, palestras ou workshops. Então, ele é um prédio adaptado para abrigar, né, diversas modalidades do circuito cultural, da cidade, de fora. E como é feita a seleção dos eventos que acontecem aqui na usina? Atualmente, a Secretaria de Cultura ela possui um projeto, né, que é o edital do Espaço Aberto. Então, de 2 em 2 meses, né, artistas ou pessoas que queiram algum processo cultural na cidade de Manaus podem se inscrever através desse edital. E aí lá eles podem escolher o espaço, os dias da semana, toda essa seleção é feita através do edital, além, claro, né, das solicitações, né? Você pode fazer uma solicitação para a Secretaria de Cultura. Internamente, a usina tem umas divisões que são salas, né? Cada sala tem o nome de algum grande artista aqui de Manaus ou do Amazonas, certo? O que a gente encontra nesses espaços? Então, nas salas, né, principalmente dos artistas que homenageiam as artes plásticas, nós vamos ter as exposições e alguns outros locais que falam sobre os artistas de teatro ou pessoas que trabalharam com mídia. Nós vamos ter ensaios e apresentações. Na Arena Varo Braga, nós vamos ter as principais apresentações musicais e todos eles seguem mais ou menos esse padrão das salas, né? O que o seu artista ou com que o seu artista ele trabalhava. O espaço é aberto para o público em que dias e horários? E a gente queria saber também se tem visita guiada, é claro, né, para conhecer melhor a história da usina. A usina Chaminé ela é aberta de segunda a sábado, de 1 da tarde até as 5 horas, e aos domingos, de 11 às 15. Nós temos sim a visita guiada, ela é feita por meio dos nossos monitores, que vão atender, né, toda a população e qualquer pessoa que quiser conhecer a usina Chaminé. E para a gente encerrar, Lana, qual a finalidade desse espaço e falta aquele convite para o pessoal de casa vir conhecer a usina? A usina Chaminé ela tem como finalidade atender, né, todas as manifestações artísticas e culturais da nossa cidade. E fica o convite, né, para toda a população de vir até a usina Chaminé, conferir esse espaço, conferir as nossas programações, principalmente no Portal da Cultura. Tem muita coisa boa que vai rolar ainda por aí. Manaus é rodeada de opções culturais. E aqui no Galeria você fica por dentro de todas elas. No próximo programa tem muito mais. Até lá!